Moção 3157, congratulatória. A Comissão de Saúde da 46ª Subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Jacareí, pela consecução de antecipação de tutela em processo judicial para transferir o paciente Sr. Gessé Braz da Silva, acometido por tumor no cérebro e que aguardava há mais de 25 dias por cirurgia na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 3159, congratulatória à Orquestra Sinfônica de Jacareí por sua excelente participação nas eliminatórias do Campeonato Estadual de Bandas Sinfônicas do Estado de São Paulo, classificando-se para a etapa final, que ocorrerá no dia 20 de outubro do corrente. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 3163, congratulatória ao Conselho Municipal do Idoso, na pessoa de seu presidente, o senhor Frederico Ponchon Bernardes Gil, pela festa realizada nas dependências do SESC Senat, em 1º de outubro próximo passado, em comemoração ao Dia do Idoso. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 3164, congratulatória à nova diretoria da Conloja, Congregação das Lojas Maçônicas de Jacareí, eleita para o período 2003-2014, com especiais cumprimentos ao senhor Milton Zampieri, empossado presidente da entidade. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 3166, comemorativa ao Dia do Dentista, 3 de outubro. Autores, vereadora Rose Gaspar e Edinho Guedes. Moção 3167, congratulatória ao senhor Paulo Rasman por sua nomeação como secretário de Infraestrutura do município de Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 3173, de cumprimentos à goleira Cacá, do time de futebol feminino de São José dos Campos, por sua atuação na partida contra o time Ferroviária, em 3 de outubro próximo passado. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 3177, comemorativa ao Dia Mundial dos Professores, 5 de outubro. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 3179, comemorativa ao Dia do Engenheiro Agrônomo, 12 de outubro. Autoras, vereadoras Ana Lino e Rose Gaspar. Moção 3181, congratulatória ao pastor Luiz Francisco Sanches pela dedicação e pelo excelente trabalho que vem exercendo no município como pastor presidente da PIB, Primeira Igreja Batista em Jacareí, com cumprimentos especiais pelo evento realizado no final do mês de setembro próximo passado, referente à celebração da vitória. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 3182, de cumprimentos ao pastor Osias Domingues Costa pelo transcurso de seu aniversário. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 3184, de agradecimentos à EDP Bandeirantes Energia S.A., pelo atendimento ao requerimento 2744/2013, por meio do qual havíamos solicitado a instalação de iluminação pública na Avenida José Genovez, no Jardim Olímpia, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 3185, comemorativa ao Dia Mundial do Lions Clube, 10 de outubro. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 3186, comemorativa ao Dia do Compositor, 7 de outubro. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 3193, comemorativa ao Dia do Terapeuta Ocupacional e do Fisioterapeuta, 13 de outubro. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 3196, congratulatória ao SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, pela realização da 26ª Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, ocorrida de 30 de setembro a 4 de outubro, com o tema Em Casa, no Trabalho ou na Rua. A responsabilidade é sua. Autor, vereador Hernani Barreto. Não há mais moções, senhor presidente. Solicito, então, que sejam lidos os requerimentos passíveis de votação no plenário. Requerimento 3162 à EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando que proceda a necessária verificação e adote as providências cabíveis para solucionar o problema da falta de energia que tem ocorrido na região
do Jardim São Luís e do bairro Esperança, neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3165, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de braços e luminárias em 2 postes existentes na Avenida Vereador Afonso Rosa da Silva, no Jardim Santa Maria, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3169, a Telefônica Brasil S.A., solicitando a mudança para a calçada do lado oposto da via do Orelhão, localizado em frente ao número 2 da Rua Salvador Preto, no bairro Campo Grande, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3170, a concessionária da rodovia Presidente Dutra S.A., solicitando providências urgentes para solucionar o alagamento que se verifica em dias chuvosos próximo ao quilômetro 61 da rodovia Presidente Dutra, na altura do retorno para a empresa BASF neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3171, a concessionária da rodovia Presidente Dutra S.A., solicitando a colocação de placa proibitiva de estacionamento de caminhões ao lado da churrascaria Gramados, na marginal da rodovia Presidente Dutra, altura do quilômetro 159, no Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3172 ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a colocação de sonorizadores nas pistas da rodovia General Eurílio de Jesus Erbini, à altura do quilômetro 90, próximo ao acesso do bairro Bandeira Branca, neste município. Autora, vereadora Ana Lino. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3174 ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, solicitando a colocação de placas sinalizadoras de faixas de pedestres em ambos os sentidos das pistas da rodovia General Eurílio de Jesus Erbini, à altura do quilômetro 90, próximo ao acesso do bairro Bandeira Branca, neste município. Autora, vereadora Ana Lino. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3176 ao excelentíssimo deputado federal Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, solicitando seu empenho para a inclusão na pauta do plenário para discussão e votação do projeto de lei 295/2000, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Autora, vereadora Ana Lino. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3183, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a limpeza do terreno de sua propriedade, situado no final da Avenida Paulo Setúbal, número 1001, esquina com a Rua Conselheiro Honorato Ribeiro, no Conjunto São Benedito, neste município. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3190, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a substituição dos postes de madeira por outros de concreto nas vias do bairro Lagoa Azul, neste município. Autor, vereador José Francisco. Senhor presidente, solicito que fosse lido na íntegra esse requerimento, por favor. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a substituição dos postes de madeira por outros de concreto nas vias do bairro Lagoa Azul, neste município. Deste modo, respeitosamente, recorremos aos préstimos da Bandeirantes Energia S.A. e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador José Francisco.
Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3191 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas na região onde está situado o Hospital Alvorada, na Vila Pinheiro. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3192 ao CDD Jacareí, Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios, solicitando providências, visando a efetivação do serviço de entrega no bairro Terras da Conceição. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3199, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a substituição do poste existente de frente ao número 327 da Avenida Costa Rica, no Jardim Marcondes, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3.200 ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin, solicitando que reconsidere o projeto da lei orçamentária para o ano de 2014, de modo a contemplar a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com a destinação dos recursos, a exemplo do que se tem para as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Santos. Autor, vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, eu gostaria que a primeira secretária continuasse a ler esse requerimento, concluísse esse requerimento, por favor. Não. Sobre o tema, convido o pessoal. Conforme divulgado amplamente, infelizmente o governo do Estado de São Paulo ignorou a região metropolitana do Vale do Paraíba no projeto de orçamento do ano de 2014 apresentado, privilegiando somente as regiões de São Paulo, Campinas e Santos. Obviamente, a ausência da previsão de repasse no orçamento para a nossa RM Vale impõe grandes riscos às pretensões do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Além disso, dúvida não há de que, ignorando a região metropolitana do Vale, o governo do Estado imporá não só a supressão de recursos, como também o descrédito da recente região instalada através da Lei Complementar 1166 de 2012, o que acreditamos não ser a intenção do governo paulista. Em contrapartida, em que se pese a afirmativa inconsistente do secretário da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, em postura totalmente distinta, as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Santos foram textualmente incluídas no orçamento. Logicamente, inexistindo dotação orçamentária para a nossa região metropolitana do Vale, é certo que o fundo não receberá qualquer recurso, permanecendo vinculado à Desenvolve São Paulo, Agência de Desenvolvimento Paulista, o que não lhe garantirá a execução de qualquer projeto para a região, afora a omissão de recursos para a nossa região metropolitana, cumpre-nos registrar nossa insatisfação ante a lentidão do envio do projeto que cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Destarte, respeitosamente, aguardamos dos nobres vereadores a aprovação do presente requerimento para que o excelentíssimo doutor Geraldo Alckmin, digníssimo governador do Estado de São Paulo, reconsidere o projeto relativo ao orçamento do Estado para o ano de 2014, objetivando expressamente a inclusão da RM Vale e Litoral Norte na peça orçamentária. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3201 ao excelentíssimo secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, senhor Edmur Mesquita, solicitando que reconsidere o projeto de lei orçamentária para o ano de 2014, de modo a contemplar a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com a destinação de recursos, a exemplo do que se tem para as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Santos. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem.
Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3203, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de braços e luminárias em postes da Estrada Municipal do Varadouro, defronte dos imóveis ali existentes, no trecho compreendido do número 3.700 ao número 5.100 neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3204, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de braços e luminárias em postes da Estrada Municipal Juca Inácio, defronte dos imóveis ali existentes neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 3205, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de braços e luminárias em postes da Estrada Municipal do Varadouro, no trecho compreendido do número 5.210, AMF Jorge Vieira da Silva, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Não há mais requerimento, senhor presidente. Não havendo mais requerimentos, solicito então que sejam lidos os pedidos de informações. Pedido de informação 3188. Refere-se ao envio a esta Casa Legislativa de cópia dos contratos firmados entre a municipalidade e as empresas Biobras Construções, Reifera Estruturas Metálicas e Construções, Landpav Engenharia Limitada EPP, Santa Helena Alimentos e Milclean. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Pedido de informação em votação. Os vereadores forem favoráveis pela nessa comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 3189 refere-se aos veículos utilizados pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura de Jacareí. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 3195. Refere-se ao envio a esta Casa Legislativa das quantidades dos nomes e respectivos endereços. Pedido de informação 3195. Refere-se ao envio a esta Casa Legislativa das quantidades dos nomes e respectivos endereços dos estabelecimentos educacionais da municipalidade, compreendendo os educamais, as creches e EMEIs. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 3194. Refere-se à pintura de faixas para a travessia de pedestres e de outras sinalizações de trânsito nas avenidas do Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, só pela ordem, esse é o tipo de pedido de informação que a gente tem que rejeitar, porque é muito complicado esse tipo de informação. Se existe cronograma para a pintura de faixas. A administração, ela tem a sua forma de trabalho e ela precisa uma data e por qualquer problema ela não consegue executar, isso acaba virando contra ela. Então, eu acho que a administração, ela tem a sua responsabilidade, ela tem a sua forma de atuar e não dá para a gente aprovar esse tipo de pedido de informação que a gente acaba criando um problema para a administração. Eu entendo até a preocupação do nobre vereador, mas não há como aprovar um pedido de informação dessa natureza. Acho, primeiro, muito simples. Uma coisa que ele pode ligar lá para o setor e perguntar se há alguma previsão. Eu acho que é um trabalho muito grande para uma coisa muito sem importância, eu diria até. Tete, por favor, se eu estou pedindo esse pedido de informação, por causa que eu estive sábado na missa do Parque Meia Lua, é em frente à Igreja Católica, aqueles idosos passam e vem a turma não deixa passar. Então, eles que mandaram pedir, que fizeram essa coisa. E o Zé Francisco também já pediu que fosse feita a faixa também lá, mas não foi feito. Por isso que eu estou pedindo informação. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por
4, 5, 6, 7 votos contrários. Pedido de informação 3202, refere-se à execução dos serviços de limpeza e à existência de projeto de revitalização das margens do Rio Paraíba no âmbito do município. Autor, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, também já gostaria de prestar esclarecimento, justificando por que não iremos aprovar, porque a resposta são negativas em ambas as questões. Não existe previsão de limpeza das margens do rio e também não existe nenhum projeto. Mas é bom nós salientarmos que o rio é um rio federal. Esse rio, para qualquer tipo de intervenção, há necessidade de se fazer um trabalho muito forte junto a vários órgãos, né? A ANA, a Agência das Águas, CETESB e tudo mais. Portanto, não se pode mexer no rio assim a bel prazer. Portanto, nós não temos essa possibilidade, portanto, não há necessidade de responder, já que eu fiz essa prestação da informação aqui nesse momento. Senhor presidente, para justificar o pedido de informação, eu fiz esse pedido de informação por quê? Porque as margens do nosso rio Paraíba se encontram largadas. As margens do nosso rio Paraíba se encontram cheias de sujeira. E não é admissível que a nossa cidade não tenha uma discussão nesse sentido, para que a gente não possa estar limpando as margens do rio Paraíba. E outra, são 12 anos de governo PT que nós não temos um planejamento de revitalização das margens do rio Paraíba. Foi por isso que eu coloquei esse pedido de informação e fico perplexo com a negação do pedido de informação. Senhor presidente, só justificando o pedido de informação, eu vou votar contrário, até pela explicação dada pelo vereador Arildo Batista. E numa conversa nossa, da bancada de sustentação com o prefeito municipal, nós já solicitamos para ele que faça um pedido de intervenção nas margens do Rio Paraíba, pelo menos no centro da nossa cidade, para que haja uma revitalização. Esse tipo de serviço, ele tem que ser aprovado pela Agência Nacional de Águas, conforme o vereador, e não depende do município. E nós temos também uma discussão sobre a transposição das águas, que eu vou falar mais tarde, e talvez a gente possa, então, discutir com a cidade a revitalização e pedir a solicitação para os órgãos federais, que são os responsáveis pelo Rio Paraíba do Sul. Senhor presidente, justificando o voto também, a gente tem que separar muito bem aqui. Na verdade, esse pedido está sendo respondido sim. A resposta é negativa. Se não agrada ao novo vereador, aí é uma outra questão. Mas está sendo respondido que não há um planejamento, não há uma programação. Isso, obviamente, está sendo estudado dentro do Executivo, mas hoje a resposta é não. Por isso, sou contrário. Só para justificar o voto também, senhor presidente, eu acho que esse pedido de informação, como o próprio vereador Arildo, o vereador Hernandes disse, já está respondido, né, Fernando? Então, não existe um planejamento e um projeto, planejamento talvez, mas não tem alguma coisa consolidada, alguma coisa que esteja sendo feito nos últimos anos para revitalizar o rio, para a margem do rio, de todo o rio. Inclusive, eu mostrei recentemente aqui a diferença que tem entre a margem do rio de Guararema e a margem do rio de São José dos Campos. Guararema, pequena Guararema, nossa vizinha, bonita cidade, fizeram um trabalho excepcional lá. E nós aqui, que poderia ser um cartão postal da nossa cidade, para que a cidade fique mais bonita, fazer a revitalização da margem, não está sendo feito e não tem um planejamento. Eu fico triste com isso. Lógico que eu voto o seu pedido favorável. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 7 votos contrários. Não há mais pedido de informação, senhor presidente. Presidente, por favor. Aquele pedido de informação sobre o pedestre do Parque Minha Lua, você falou 7 votos, mas foi 8 contrários, né? O senhor está solicitando a recontagem? Por gentileza, então, qual que é o número do pedido, vereadora? Faixa de pedestre do Parque Minha Lua. Não. Antes desse aí. 3194. Então,
Pedir informação sobre o Parque Meia Lua, peço a gentileza que os nobres vereadores aí dêem uma olhada no 3194, eu vou fazer a recontagem a pedido do vereador Valmir. Então, pedir informação sobre o Parque Meia Lua, está em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Foi rejeitado por 7 votos contrários, Valmir. Estava correta a minha apuração inicial. Tá bem. Não tem mais. Sem mais pedido de informação, solicito que a primeira secretária, então, faça a leitura dos votos de pesar. Pesar pelo falecimento de João Raimundo de Miranda, autores vereador Valmir do Parque Meia Lua e Fernando da Ótica. Pesar pelo falecimento de Takashi Katsumoto, autor vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Cristina Rodrigues, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Anderson Miranda da Conceição, autor vereador Itamar Alves. Em respeito à memória daqueles que partiram, façamos simbolicamente um minuto de silêncio.